Olá, meu nome é Fernanda e sou aluna do curso de Artes Visuais da Universidade Estácio de Sá, Polo Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo, estarei apresentando a vocês o meu PCC com o tema Observar, Pesquisar e Construir o Conhecimento. Quem somos nós? Por que somos tão diferentes uns dos outros? Da onde vêm as nossas atitudes, manias, hábitos, jeitos e trejeitos? A nossa forma de pensar, de agir e de refletir sobre as coisas. Essas e outras perguntas vêm sendo feitas desde que o mundo é mundo. Aristóteles, o grande filósofo grego, já dizia: nada está no intelecto sem antes passar pelos sentidos. Ou seja, as coisas que experimentamos e vivenciamos são um ponto de partida para o conhecimento que, aos poucos, vai se solidificando e formalizando em nosso intelecto. Assim, entrando no ambiente escolar, ao se estar frente a frente com uma turma de alunos, não se pode esperar que as crianças tenham o mesmo grau de conhecimento que a outra sentada na mesa ao lado. Afinal, em sua jornada de vida, quantas particularidades uma criança já vivenciou diferentes da colega? As singularidades de cada família, com seus núcleos de relação trazendo culturas e tradições familiares únicas, o entorno do bairro onde essa criança mora, que experimenta situações próprias de divertimento, proximidade ou não de vizinhos, graus diversos de violência, ou até que tem um ambiente mais agitado ou menos agitado, né? Tudo isso influencia na forma como ela aprende e entende o mundo ao seu redor. Além disso, tem a própria personalidade da criança, com suas habilidades e dificuldades que a ajudam ou atrapalham em suas relações e na sua inserção dentro do seu ambiente social. Eu, por exemplo, sempre fui uma criança leitora. E por quê? Porque na minha casa, os meus pais e meus irmãos adoravam ler. E eu, como era caçula, eu via todo mundo lendo. E quando eu ficava mamando na mamadeira, eu pegava a revistinha em quadrinhos e ficava ali mamando e vendo as figurinhas, louca para entender o que o Mickey falava para o Pateta. Então, assim que eu comecei a juntar as letrinhas na alfabetização, eu fui correndo pegar esses gibis para poder justamente começar a ler aquelas histórias que tanto me deixavam curiosas. Assim, voltando ao professor que chega numa turma para dar uma aula, ele tem que lembrar que as crianças, apesar de estarem na mesma série, elas possuem conhecimentos, vontades, curiosidades e dificuldades em diferentes níveis. E tudo bem, eu diria, até que bom, porque o que enriquece uma turma é justamente isso. As similaridades e as diferenças entre as crianças, os seus desejos, suas habilidades e também as suas dificuldades. Está tudo no mesmo pacote. E mais do que apenas ensinar, transmitir, o professor deve saber ouvir, receber, perceber a sua turma, os seus alunos, numa troca constante, para que justamente se possa fazer a comunicação de ida e volta. Um diálogo. O professor tem o papel formal de formar, não apenas de informar. Ele tem que ser capaz de transformar cada aluno. Mas isso será feito de forma individual, pois aprender é um processo que requer tempo para assimilação e isso vai variar de acordo com os conhecimentos pré-existentes de cada aluno. Por exemplo, para se ensinar uma criança a fazer conta de somar, é preciso que ela já saiba os números, como é a sua ordem dentro do universo dos números, para que servem, para depois se introduzir os cálculos com esses números. Pode ser que algumas crianças já tenham aprendido a fazer conta em casa, porque vê seus irmãos mais velhos fazendo dever de casa, ou pode ser que elas já tenham prática de comprar pipoca na saída da escola e já saibam contar para pagar o pipoqueiro e receber o troco. A gente tem milhões de exemplos. E pode ser também que existam crianças que desde pequenas ouvem outras mais velhas ou até os seus pais dizendo que matemática é muito chata e difícil e impossível. E aí elas já têm uma implicância da matéria, sem nem terem ainda estudado. Mas por tanto ouvirem, criaram uma expectativa negativa do assunto. Então, esse pré-conhecimento, ele pode ajudar ou atrapalhar o aprendizado. E o tempo dessa assimilação de conhecimento cabe ao professor perceber e utilizar mecanismos didáticos para facilitar esse processo. Assim, todas essas possibilidades podem ocorrer e devem ser observadas pelo professor para que motivem seus alunos,
escutem as suas observações positivas e negativas e trabalhem junto com a turma para acentuar as habilidades e curiosidades trazidas por cada um, transformando a sala de aula num espaço acolhedor e desafiante, vivo de relações construídas na confiança e incentivo para novos aprendizados. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. Oxente! Finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Baguri e eu lá dos Pampas. Não, 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 não. Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. E aí, o que vocês acharam? Essa charge dá para pensar, né? Causa uma estranheza, assim, quando se vê de fora, mas, ao mesmo tempo, uma familiaridade em muitos de nós que, com certeza, já passaram, como alunos, por uma situação bem semelhante, onde o professor, preocupado com o conteúdo que tem a ensinar, nem percebe a oportunidade que deixa escapar pelos dedos, quando desestimula seus alunos a participarem ativamente da aula. Além, claro, de o caso dessa charge de agir muitas vezes sem nem perceber, de forma preconceituosa e prepotente. Mas e você? O que você faria de diferente no quadrinho 3 para que essa aula fosse super interessante e estimulante para os seus alunos? Bom, eu tive a seguinte ideia. Para introduzir o tema das regiões Sul e Sudeste do Brasil, eu levaria para a sala de aula 2 vídeos que descrevessem as principais características de cada região, como o clima, a vegetação, a geografia, as comidas típicas, as festas regionais, as características linguísticas de formas de expressão, como os sotaques, as gírias, né, as formas de falar, o ritmo e estilo de música de cada região, além, claro, de suas principais atividades econômicas. Após a apresentação de cada vídeo, eu colocaria as crianças sentadas no chão em círculo para que descrevessem para a turma quais foram as imagens e informações que mais acharam interessantes. Então, este seria um momento de debate e reflexão. Depois, eu pediria que cada criança individualmente, numa folha de papel, listasse quais as características das regiões que acharam mais diferentes entre si e quais que acharam mais parecidas. Esta seria uma outra forma de trabalhar o conteúdo, onde se pensaria na análise das igualdades e diferenças das regiões, não pensando como uma coisa negativa, mas justamente para se pensar que um país grande como o nosso pode ter tantas coisas parecidas quanto diferentes, o que o torna especial e rico. Depois eu faria uma atividade individual e para casa. Eu pediria que cada criança trouxesse como dever de casa uma foto, um vídeo, uma comida, uma roupa, que simbolizasse cada região, mas na sua opinião. Vale ressaltar que opiniões pessoais seriam incentivadas e não julgadas sobre o que considerou como símbolo. Mas ela teria que explicar o porquê escolheu aquele material para levar em sala de aula. A avaliação seria uma junção das atividades feitas em sala de aula e em casa, considerando 1. A atenção e compreensão do material apresentado em sala de aula, tanto na participação em grupo, debatendo sobre os pontos principais de cada região, quanto na resposta ao questionário sobre as características de cada região. 2. O engajamento, pesquisa e responsabilidade em trazer de casa o material pedido sobre cada região. E, por fim, eu salientaria que a participação nas atividades em grupo seria encorajada como ocasião de interação com a turma e como importante momento para crescimento, aprendizagem e sensação de pertencimento ao grupo,
onde todos ali estão juntos para se desenvolverem e, principalmente, se acolherem como indivíduos pensantes e únicos, e que se respeitam. Obrigada.